Após a morte da minha filha, seu marido deixou meu neto na minha porta. Ela é um fardo seu agora. Eu criei minha neta e anos depois ele apareceu, querendo a guarda, mas eu fiz ele desejar nunca ter retornado. Ela é um fardo seu agora. Eu ouvi essa frase como quem leva um soco no estômago. Era noite. Fria. A lâmpada da varanda fazia um círculo amarelo na calçada molhada. Alexandre segurava a mãozinha de Rosa, que tremia com uma mochila rosa nas costas. 2 tranças tortas, bochechas molhadas. Ele não olhou nos meus olhos. Largou a mão da menina como quem larga um pacote pesado e apontou para mim com o queixo, impaciente. Pegue, eu não dou conta, disse com aquela voz seca. Senti um calor subindo do peito para o rosto. Tive vontade de gritar, de perguntar. Onde está a minha filha? Onde está Isabela? Mas minha voz não saía. Rosa correu, se agarrou às minhas pernas, soluçando. Eu a abracei, inteira, como quem protege um passarinho ferido. Quando ergui o rosto, Alexandre já descia os degraus do portão. Alexandre, consegui dizer. O que você está fazendo? Resolvendo minha vida. Ele respondeu sem virar. A sua, você resolve aí dentro. O portão bateu. O som ecoou dentro de mim. Eu continuei parada, com Rosa grudada no meu corpo, ouvindo a respiração dela. Meu coração estava em pedaços, mas eu sabia que precisava ser firme. Levei minha neta para dentro, tirei seus sapatos, envolvi seus pés numa mantinha e preparei um copo de leite. Ela bebia em golinhos, ainda soluçando. Eu alisei seus cabelos e sussurrei. Vovó está aqui. Vovó não vai a lugar nenhum. Pare por 1 minuto e respire comigo, eu pensei. Respira, Fátima. Respira, porque a história não começou hoje. Esse portão já bateu outras vezes de jeitos diferentes. E para explicar, eu preciso voltar. Me chamo Fátima. Tenho uma única filha, Isabela. Ela sempre foi a luz da minha casa. Desde pequena, curiosa, risonha, teimosa. Eu a criei com o melhor que pude, dentro das minhas condições, dentro do meu coração. Isabela cresceu, estudou, aprendeu a trabalhar cedo, a andar com as próprias pernas. Eu me orgulhava da coragem dela. Mas coragem, às vezes, anda de mãos dadas com impulsos. Quando conheceu Alexandre, ela apareceu em casa com aquele brilho nos olhos que a gente reconhece de longe. Ele, alto, bem arrumado, fala macia. Sabia encantar. Eu lembrava do aperto no meu estômago cada vez que ele sorria sem mostrar os dentes. Parecia tudo sempre muito calculado. Ele apertava a mão das pessoas com força demais, como se quisesse dizer, eu mando aqui. Talvez muita gente gostasse daquele jeito confiante. Eu não gostava. Fiquei em silêncio por 3 encontros. No quarto, chamei Isabela para a cozinha. Filha, escuta uma coisa, falei cortando tomates. Esse moço é bonito, sim. Fala bonito, sim. Mas tem coisas ali que não batem. Ele fala de gente como se gente fosse objeto. Eu fico preocupada. Mãe, ela riu, impaciente. Você está com ciúme de sogra. Eu estou apaixonada. Ele me cuida, me leva e traz, me liga toda hora. Olha as flores que ele me mandou. Eu respirei fundo e calei. Eu sabia que muita fala da mãe vira barulho e não conselho. Eu disse só o necessário. Guarda um pedacinho da sua cabeça acesa, mesmo com o coração batendo forte. Ela me abraçou, deu de ombros e saiu com o celular na mão. E a vida seguiu. O namoro virou casamento. Foi simples, bonito. Isabela estava radiante. Eu estava ali, torcendo, com um nó de medo no peito. Mas escolhi respeitar. Deixei a vida mostrar. Demorou pouco para os primeiros sinais aparecerem. Isabela vinha me visitar com olheiras que não combinavam com a idade. Dizia que era cansaço, que o trabalho dele era exigente, que a casa nova dava muita tarefa, que tudo era fase. Eu a escutava e mudava de assunto. Preparava bolo, café, pedacinhos, de leveza.
Quando Rosa nasceu, a casa encheu de coro de anjos. Minha neta chegou pequena, cabelinho escuro, olhos atentos. No primeiro dia em que a peguei no colo, jurei, dentro de mim: enquanto eu respirar, você terá um colo para voltar. Eu achava que esse juramento era só uma forma de amor. Descobri depois que era um contrato com a vida. Nos meses seguintes, Isabela oscilava entre sorrisos largos e fechamentos duros. Alexandre, por sua vez, aparecia com presentes caros para a criança, mas não tinha paciência para fraldas, choro ou febre. Ele gostava da parte do palco, não dos bastidores. Quando Rosa fazia 1 ano, houve um episódio que eu nunca esqueci. Estávamos todos na sala. Rosa derrubou suco no tapete. Um acidente. Alexandre levantou a voz, levantou o dedo. Eu me antepus num instante. É só suco, Alexandre. Tapete a gente lava. Criança a gente abraça. Ele me olhou de cima a baixo, como se eu fosse uma formiga no caminho. Não respondeu. Foi embora e bateu a porta. Isabela me pediu desculpas. Chorou. Disse que estava tudo bem, que ele estava estressado. Eu apenas enxuguei o suco e segurei minha neta no colo, cantando baixinho. Com o tempo, Isabela começou a telefonar quando as brigas ficavam mais pesadas. Eu ia buscar Rosa. Nós duas dormíamos no meu quarto, e no dia seguinte eu a levava de volta. Eu não fazia perguntas. Eu não queria ser o motivo de mais discussões. Eu queria ser o abrigo. Rosa cresceu sabendo que na casa da vovó havia cobertor quentinho, cheiro de pão, colo e silêncio bom. Uma tarde de sábado, fui deixar Rosa de volta. A casa deles estava silenciosa demais. Isabela sorria, mas com um sorriso que eu não reconhecia. Havia uma sombra perto dos olhos. Eu quis perguntar, mas engoli. Quando estava saindo, ouvi Alexandre no corredor, ao telefone. Eu não vou bancar ninguém. Se der ruim, alguém segura. Eu não. Me arrepiei. Passei a mão no peito, como quem afasta uma nuvem pesada. Voltei para casa e rezei. Rezei como há muito tempo não fazia. Pedi luz. Pedi proteção. Pedi para que meu juramento tivesse força. A vida é caprichosa. Às vezes, quando a gente pede luz, primeiro vem um apagão. Numa noite de chuva grossa, o telefone tocou. A voz do outro lado era fria, objetiva. Um acidente. Um carro. Uma ponte. A correnteza. Um resgate difícil. Eu me sentei no chão, da cozinha com o telefone na mão e a mente vazia. A água do chá ferveu e derramou. Eu nem vi. Lembro do cheiro do fogão. Lembro de desligar tudo no automático. Lembro de sair na rua sem guarda-chuva. Lembro do vento cortando. Só depois me dei conta de que estava de chinelos. Foram dias arrastados. O carro, enfim, foi localizado, retorcido, um corpo imenso de metal destruído. Minha filha não estava lá. A correnteza a tinha levado. Essa frase rodava na minha cabeça, como uma sentença que não fechava. A correnteza levou. Para onde? Como? Eu não tinha respostas. Eu tinha Rosa. Segurei a mão da minha neta e voltei para casa. Fui ao guarda-roupa e peguei uma manta antiga, daquelas que aquecem até a alma. Fiz sopa. Desliguei a televisão. Fechei a janela para o vento não tocar nos ossos da menina. Quando ela perguntou da mãe, eu respirei e falei devagar. A mamãe está com Deus. A gente ainda não entende tudo, mas a vovó vai cuidar de você. Eu prometo. Rosa encostou a cabeça no meu ombro e ficou em silêncio. Eu não chorei na frente dela. Eu segurei. À noite, no banheiro, sozinha, lavei o rosto e deixei a água esconder as lágrimas. Eu precisava ficar de pé. Por ela. E então voltamos ao começo desta parte. A noite fria, o portão, a frase que me cortou por dentro. Ela é um fardo seu agora. Se um dia eu tive dúvida do caráter de Alexandre, ali eu não tive mais. Peguei minha neta no colo como quem pega a própria vida. Fechei o portão por dentro e decidi, sem barulho, sem discurso. Aqui dentro,
Rosa não é fardo. Rosa é destino, e eu vou sustentá-lo com as minhas 2 mãos. Naquela madrugada, ela acordou 2 vezes. Tinha pesadelos. Eu sentei na beira da cama, cantei a cantiga que cantava para Isabela quando era pequena. A casa parecia ouvir comigo. Cada móvel, cada parede, todo mundo respirava junto. A dor perdeu um pouco de força ali, naquele miudinho de carinho. Na manhã seguinte, eu liguei para um conhecido que entende de documentos. Perguntei sobre os passos para regularizar as coisas da menina. Fui atrás de tudo. Certidão, papel, assinatura, declaração. A cada fila que eu enfrentava, eu lembrava do telefonema da madrugada e sentia uma energia nova. Era como se a vida dissesse: anda, Fátima, anda por ela. No fim do dia, Rosa dormiu no sofá, com os pés descalços. A manta subiu até o queixo. Eu fiquei olhando, em paz e em guerra, ao mesmo tempo. Em paz, porque ela respirava tranquila. Em guerra, porque eu sabia que dali em diante eu seria escudo. E eu estava pronta. Vem, minha menina, sussurrei, beijando a testa dela. Aqui você é amor. Aqui você é casa. E assim começou essa nova fase da nossa história. Uma fase que me faria forte de um jeito que eu nunca imaginei. Uma fase em que eu aprenderia que o amor de uma avó pode mover montanhas silenciosas. Eu já tinha aprendido a reconhecer o silêncio ruim. Ele caía sobre a casa de Isabela como um pano pesado. Era nesses dias que eu aparecia com um bolo simples e uma desculpa qualquer. Passei aqui para deixar um pão. Eu sabia que não era o pão, era escudo. Quando a voz dele subia, eu distraía minha neta com desenho, brincadeira de boneca, história inventada. Às vezes, ficávamos as 2 no quarto com a porta encostada, cantando baixinho para cobrir o som do corredor. Eu não discutia com ele. Eu não explicava nada para ninguém. Eu só fazia uma coisa: protegia a menina. Isabela e Alexandre viviam em pé de guerra. Por coisa pequena, por coisa grande, por coisa que nem existia. Ele gostava de ganhar discussão, nem que fosse no grito. Ela, apaixonada, fazia malabarismo para manter tudo de pé: casa, rotina, afeto. E eu, que já tinha avisado, calei. Eu ia lá, pegava Rosa quando a briga crescia e trazia para minha casa. Dormíamos agarradinhas. De manhã, eu penteava as tranças dela, preparava um mingau e devolvia a criança com um beijo na testa. Era o meu jeito de cuidar sem mexer no vespeiro. Nesse ritmo, os meses passaram. Até que numa noite chuvosa, o telefone tocou com um som que parecia diferente. Eu atendi. Do outro lado, uma voz que não tinha rosto me disse palavras que mudaram o ar da minha cozinha. Houve um acidente. Eu segurei o telefone com as 2 mãos, como se aquilo pudesse segurar a vida. O carro, a ponte, a água, o sumiço. Eu ouvi tudo e não ouvi nada. Fui até a janela. A rua brilhava de molhada. Eu pensei: minha filha está lá fora, no escuro. E um vazio enorme abriu no meu peito. Eu corri até a casa deles. Não lembro como cheguei. Só lembro da porta, do cheiro de casa fechada, do tênis da Rosa no tapete. Alexandre estava inquieto, com o celular colado na mão. Falava com alguém em frases curtas, sem emoção. Quando desligou, me olhou como se eu fosse uma funcionária de plantão. Já avisaram a senhora, né? Ele disse seco. Estão procurando. Eu quero a Rosa. Falei no mesmo segundo. Está dormindo? Respondeu. Então eu vou lá pegar. Ele ergueu o braço como se fosse impor um limite. Parou no meio do gesto. Baixou a mão, irritado. Eu passei por ele. Encontrei minha neta enrolada numa coberta, abraçada a um ursinho. Peguei no colo. Ela acordou com o barulho do trovão e me viu. Estendeu os braços para mim sem dizer palavra. Eu a levei para casa. Naquela noite, fiz um chá doce. Sentei no chão do quarto e fiquei ali, respirando junto com ela. Os dias seguintes foram uma mistura de corredor, de delegacia e beira de rio. Eu ia onde me mandavam ir. Assinei papéis sem primavera.
Ouvi frases duras ditas num tom morno. A correnteza é forte. O resgate está difícil. Precisamos aguardar. Ninguém dizia acabou, mas o silêncio dizia outra coisa. Eu rezava dentro do ônibus, no banco de trás, mãos unidas. De noite, com Rosa, eu escolhia o caminho mais simples. Manter a rotina. Banho na mesma hora. História antes de dormir. Uma vela acesa perto da porta. A mamãe está com Deus, eu dizia, com as palavras mais curtas, para ela conseguir segurar. No 5º dia, anunciaram que o carro tinha sido encontrado. Retorcido, preso nas pedras, feito um animal ferido. Minha filha não estava. A água levou, disseram. Eu senti as pernas falharem. Um rapaz me ofereceu um copo de água. Eu bebi sem sentir gosto. Voltei para casa com um pedaço de metal na cabeça. O carro, a ponte, o vazio. Alexandre? Ele apareceu e sumiu, como quem cumpre uma tabela. Em um dia me mandou mensagem. Precisamos ver documentos. Noutro, perguntou sobre contas. Não pergunto se eu estava comendo, se Rosa tinha febre, se dormia. Só documentos e processo. Quando o vi de perto, na frente da delegacia, ele me disse: vão precisar da certidão para as coisas. Tem pensão, tem seguro, tem que ver isso direito. Eu respirei devagar. Não era hora de discutir. Eu disse: você trate de lembrar que tem uma criança no meio de tudo isso. Eu sei, respondeu, sem olhar nos meus olhos. Por isso mesmo tem que fazer a papelada. A palavra papelada me causou náusea. Peguei a mão de Rosa e fui embora. Na calçada, ela perguntou baixinho: vovó, a mamãe vem hoje? A gente ainda não sabe, meu amor, mas a vovó está aqui. Ela encostou a cabeça no meu braço, cansada. A chuva fina caía no nosso cabelo. Eu puxei a menina para junto do meu corpo e a levei para casa. Os dias viraram uma maratona curta. Manhãs de fila, tardes de janela aberta para o ar entrar, noites de oração com a luz apagada. Eu dava banho em Rosa, passava creme nas perninhas e conversava com ela sobre coisas simples. A cor do céu, o gosto da banana, o barulho do caminhão. Não era fuga, era corda. Eu precisava amarrar a nossa vida em alguma coisa que não fosse o rio. Na escola, a professora me chamou de lado. Ela está quietinha demais, disse. Mas responde tudo. Desenha muito a mãe com uma estrela em cima. Eu sorri triste. Eu estou com ela, respondi. Obrigada por avisar. A cada madrugada ela acordava uma vez, sempre no mesmo horário. Sentava na cama e perguntava: vovó, você está aqui? Estou. Para sempre? O meu para sempre é grande. Cabe você dentro. Ela suspirava e dormia de novo. Eu ficava acordada mais um pouco, ouvindo o relógio da sala bater devagar, como se o tempo também estivesse cansado. Uma tarde, Alexandre apareceu sem avisar. Entrou como dono, sem bater palmas no portão. Eu estava dobrando roupas. Rosa assistia desenho. Ele avisou. Marcaram uma conversa sobre a pensão. Tem exigências. Vou te mandar os papéis. Eu leio. Falei simples. A propósito, ele continuou como quem fala de um pacote. Eu não vou conseguir ficar com a menina esses dias. Tem muita coisa acontecendo. Você segura? Eu engoli a vontade de dizer: eu seguro desde o dia em que ela nasceu. Falei só: eu seguro. Ele olhou a televisão, bateu o pé 2 vezes e foi embora sem se abaixar para a criança. Rosa nem levantou os olhos. Eu percebi que o corpo dela já sabia. O colo dela era outro. Passei a semana cuidando de cada detalhe para deixar tudo firme. Brinquedos organizados, documentos separados, a carteira de vacina, o histórico da escola, cópias guardadas. Liguei para uma pessoa da minha confiança e perguntei sobre meus direitos como avó. Ele me explicou devagar o que eu precisaria juntar. Eu anotava tudo numa folha, com letra grande para não perder nada. Guarda de fato, responsabilidade, interesse da criança. Eu repetia essas palavras colocando amor dentro delas.
Numa manhã curtinha de sol, fui ao posto de saúde com Rosa. O médico olhou a menina por inteiro, como quem olha uma flor, e disse: "Ela está bem, só precisa de tempo. Tempo. Palavra difícil quando a gente sente um buraco do tamanho do mundo. Mas eu agarrei esse conselho como quem agarra uma corda no poço. À noite, peguei a caixa de fotografias e mostrei para Rosa. Isabela rindo com ela no colo, Rosa comendo bolo no primeiro aniversário, as duas de roupa igual no fim de ano. A menina tocava as fotos com cuidado, como se fossem feitas de açúcar. Eu contava histórias por cima das imagens, para que não virassem só lembrança triste. Esse bolo a mamãe queimou e a gente comeu mesmo assim. Nesse dia choveu dentro de casa e dançamos de meia no chão molhado. Rosa ria de leve, um riso curto, mas vivo. Aquilo me dava forças. No fim daquela semana, recebi uma mensagem de Alexandre. Passo aí mais tarde. Sem horário, sem pergunta. Um aviso torto. Meu estômago apertou. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Peguei a mochila da Rosa e coloquei dentro uma troca de roupa, um casaco, a escova de dentes. Eu não queria que ela passasse aperto, acontecesse o que acontecesse. Preparei também um macarrão simples para o jantar, para que a menina não ficasse com fome se a noite demorasse. O relógio avançou. O céu escureceu. A rua ficou molhada de novo. Eu sentei na beira do sofá, com a menina deitada, com a cabeça no meu colo. O coração batia alto, como se quisesse avisar alguma coisa. Eu acariciei o cabelo dela até os olhinhos fecharem. Foi quando ouvi passos no portão e o bater seco da mão no ferro. Levantei devagar, para não acordar Rosa. Meu corpo já sabia o que fazer, embora minha alma não soubesse o que vinha. Fui até a porta, respirei e girei a maçaneta. A história mudaria, de trilho dali em diante. Eu abri a porta com Rosa dormindo no meu colo e senti que aquele era o ponto de virada da minha vida. Na manhã seguinte, antes do sol aquecer o quintal, estávamos sentadas num banco duro, aguardando a vez no setor de família. "A senhora é a cuidadora principal?" perguntou a moça do balcão, sem levantar muito os olhos. "Sou a avó", respondi. "E desde ontem sou tudo o que ela tem." Rosa bocejou, encostou a cabeça no meu ombro e segurou meus dedos com força. Eu sabia que não podia fraquejar. Entreguei documentos, assinei papéis, respondi perguntas. Quem leva à escola? Quem decide o médico? Quem provê a rotina? Eu respondia, e por dentro repetia: eu. Quando a assistente social nos chamou para uma conversa, explicou devagar: "Vamos registrar a guarda de fato. É provisória, mas lhe dá amparo. A prioridade é o bem da criança." "É tudo o que eu quero", falei, olhando para Rosa. Na mesma semana, me deram as orientações sobre um benefício por conta do acidente. Eu saí de lá com um papel dobrado na bolsa e um nó no estômago. Era estranho receber algo por uma dor tão funda, mas entendi que aquilo ajudaria a manter a casa de pé enquanto eu ajeitava o mundo da menina. Voltei para casa com duas certezas. Eu tinha uma responsabilidade e eu tinha os meios mínimos para cumpri-la. Alexandre sumiu como quem apaga um nome num guardanapo. Não telefonou. Não perguntou se a filha tinha comido, se dormia, se chorava. Houve quem dissesse que ele foi resolver a vida. Eu só sabia que ele tinha largado a nossa no meio do caminho. Liguei 2 vezes. Na primeira ele atendeu. "Já deixei claro, Fátima. Não dá pra mim. A senhora se vira." "A Rosa é sua filha." Respondi, firme. "Não quero conversa." E desligou. Na segunda, a ligação nem completou. Eu entendi o recado. E de um jeito que surpreendeu até a mim, isso me trouxe paz. Era como se Deus tivesse dito: "Cuida. O resto eu vejo." Comecei a costurar outra rotina. Transformei meu quarto em um ninho para 2. A cama de casal acolheu um berço emprestado, depois um colchãozinho no chão, depois um cantinho com prateleiras baixas. Escrevi com fita adesiva o nome de cada caixa: meias, laços, histórias.
O guarda-roupa virou metade meu, metade dela. Eu aprendi a trançar cabelo vendo vídeos no celular, comendo pão com manteiga no café da manhã, enquanto ela me observava com olhos curiosos. Ficou torto, vovó. Ela ria, fazendo cócegas na minha barriga. Fica torto no começo, depois a gente acerta, eu dizia, e aquela frase servia para tudo. Na escola, levei e busquei nos primeiros dias de mãos dadas. Ela chorou um pouco na porta. Eu também, mas por dentro. Vai dar tudo certo, falei, abaixando na altura dela. Eu volto já. Quando a professora devolveu a criança no fim do dia, Rosa veio correndo, mochila balançando. Tinha massinha, vovó. E tinha o que mais? Um lanchinho redondo. Eu ri. O mundo estava voltando a ter adjetivos simples, e isso me salvava. À noite, os pesadelos vinham como ondas. Eu sentava na beira da cama, fazia carinho nos seus braços, e cantava a cantiga que Isabela gostava quando pequena. Rosa dormia de novo. Eu ficava um pouco mais, olhando o peito dela subir e descer, e pedia força em silêncio. O benefício começou a cair numa conta. Eu anotei cada gasto num caderno de capa azul. Arroz, feijão, remédio, material da escola, sandália nova quando o dedão decidiu conversar com o mundo. Não havia luxo, mas havia dignidade. A gente comeu simples e bem. O que sobrava eu guardava numa lata com tampa apertada, no alto do armário. Não era sobre dinheiro, era sobre sossego. Certa tarde, a assistente social veio nos visitar. Como vocês estão? Perguntou, olhando primeiro para a Rosa, depois para mim. A gente está encontrando um jeito. Falei. E o pai? Não aparece. Ela anotou alguma coisa e fez outra pergunta. Rosa, o que você mais gosta aqui? De escutar história antes de dormir. Respondeu, tímida. E o que te deixa triste? Rosa olhou para mim, buscou meus olhos e falou baixinho. Quando chove muito. A moça sorriu com carinho, e eu entendi. Chuva trazia lembrança. Eu passei a fechar um pouco as cortinas nos dias de temporal e a ligar uma música de calma. Pequenos cuidados que viraram grandes pilares. O tempo, teimoso, começou a trabalhar por nós. 3 meses depois, Rosa já corria no quintal, com os joelhos ralados e uma gargalhada que voltava a encher a casa. Eu pendurei desenhos na parede da sala, sol com olhos, casa com chaminé, vovó com um avental de coração. Toda noite nossa liturgia. Banho, creme nas pernas, pijama macio, história. Eu sempre terminava dizendo: Você é a minha menina, e eu sou a sua casa. Ela se encolhia satisfeita, como um passarinho em ninho quente. Anos foram nascendo de dentro dos dias. Aniversários com bolo feito em casa, cobertura torta e velas sopradas com força. Festas juninas com vestido de chita e sardinha pintada no rosto, dente caindo e moeda embaixo do travesseiro. O primeiro bilhete na agenda. Rosa ajudou a colega a amarrar o tênis. Eu lia e meu peito respondia: Estamos no caminho. Quando a febre veio de madrugada, eu não entrei em pânico. Lavei o rosto, tomei um copo d'água, dei o remédio certinho. Abri a janela para o ar trocar. Rosa suava, eu secava. Ao amanhecer, ela pediu pão. Era sinal de vitória. Eu agradeci em silêncio. Aprendi a resolver sozinha o que antes eu pedia ajuda. Trocar resistência de chuveiro, bater martelo, baixar o som que insistia em ranger. Uma vizinha me ensinou a fazer um molho que renderia 3 refeições. Um senhor do armazém me explicou a diferença entre tipos de feijão. A vida simples foi tecendo uma rede ao nosso redor. Às vezes, à noite, eu conversava com a ausência. Você ia se orgulhar da sua filha, Isabela. Eu dizia para o teto escuro. Do jeitinho dela de falar obrigada, de juntar os brinquedos, de dividir o biscoito. Você ia achar graça quando ela tentasse me enganar escondendo o brócolis debaixo do arroz. Eu chorava baixinho, sem barulho, para não molhar o sonho da menina. Depois respirava fundo e dormia com a mão encostada no colchão dela,
como quem segura uma corda no meio do rio. Rosa, curiosa, foi fazendo perguntas mais compridas com o tempo. Vovó, por que as pessoas vão embora? Nem sempre é porque querem, respondi. Às vezes a vida puxa. E elas voltam? Às vezes. A mamãe volta? Eu demorava um segundo a mais para não tropeçar. A gente guarda essa pergunta dobradinha no coração e um dia a gente vê. Ela aceitava, talvez mais pela minha calma do que pela resposta. No meio desse processo, recebi notícias burocráticas, carimbos, telefonemas automáticos. Uns me pediam documento, outros confirmavam recebimento. Eu ia resolvendo. Mantive as contas em ordem. Quando faltou, eu cortei o supérfluo. Quando sobrou, comprei um livro novo de histórias. Nada extraordinário. Só a constância. Teve também o primeiro dia de apresentação na escola. Rosa, de vestido amarelo, um laço no cabelo e a fala decorada. Eu tremia mais do que ela. Quando a música começou, ela me procurou na plateia. Eu levantei a mão como quem acende um farol. Ela sorriu e seguiu. No fim, correu e pulou no meu colo. Viu, vovó? Eu consegui. Eu vi tudo. No caminho de volta, ela dormiu encostada no vidro. A rua passava devagar, e eu pensei, o pior já passou. Foi um pensamento breve, quase um sopro. Eu não sabia que a vida gosta de testar a firmeza da gente quando a gente se permite descansar. Numa tarde morna, eu regava as plantas quando ouvi, do portão, um som conhecido. 3 batidas rápidas, com um intervalo curto. Meu corpo reconheceu antes da minha cabeça. Senti o coração se encolher, como se quisesse se esconder atrás das costelas. Passei a mão no avental, sequei os dedos e caminhei até a porta. Quem é, vovó? Rosa perguntou da sala. Já volto, meu amor. Abri o portão. Lá estava ele. O mesmo que um dia virou as costas para a própria filha. O mesmo que disse, fardo. Agora, com a barba por fazer, olhos que corriam de um lado para o outro, uma pasta surrada na mão. Ele ergueu o queixo, como se o tempo não tivesse feito nada. Precisamos conversar, disse direto. É sobre a guarda. A palavra caiu no chão como um prato que a gente deixa escorregar. Eu não recuei. Também não avancei. Fiquei ali, firme, segurando a maçaneta como quem segura um cabo. Guarda? Repeti devagar. Depois de anos? Eu sou o pai. Tenho direito. Ele parecia ensaiado. E claro, precisamos acertar questões de pensão. Quero ver o que a senhora está recebendo, como está gastando. Eu respirei. Vagarosamente. Notei que a voz dele só afinava quando o assunto era dinheiro. O resto vinha embrulhado em frases prontas. Eu senti uma paz inesperada. Daquelas que chegam quando a gente sabe exatamente quem está na nossa frente. Entre, falei. Você vai olhar nos olhos da sua filha antes de falar de qualquer coisa. Ele passou. A sala estava com cheiro de bolo recém-saído do forno. Rosa apareceu, com um desenho na mão. Parou na porta, sem entender. Ele ficou rígido, como se não soubesse onde pôr as mãos. Oi, disse, incerto. Rosa olhou para mim. Quem é? É seu pai, respondi, num fio de voz. Ela baixou os olhos para o desenho, como se precisasse de um lugar para descansar os olhos. Ele tentou sorrir. Eu vim falar de coisas importantes. Aqui, o mais importante tem nome e está de meia cor-de-rosa, eu disse. E você vai respeitar. Ele apertou a pasta contra o peito. Eu sabia que aquele era só o começo da confusão que ele traria. Mas eu estava inteira. E não estava sozinha. A casa tinha paredes de ferro e um amor que vira muralha. Ele entrou na sala como quem trazia vitória na pasta. Bateu a capa no joelho, endireitou o corpo e disse: Vou buscar a guarda. Já falei com o advogado. A senhora vai ter que explicar a pensão. Quero todos os extratos. Eu encarei com calma. Aqui,
Você vai falar baixo e vai lembrar que tem uma menina no meio. Guarda a sua ameaça para o juiz. Ele sorriu torto, como quem acha que já ganhou. Ótimo. No fórum a gente acerta. E se a senhora mentir, vai responder. Então vamos para o fórum. Respondi, simples. Na mesma tarde, sentei com a pessoa que me orientava. Coloquei sobre a mesa todo o nosso mundo. Boletins da Time, escola, carteirinha do posto de saúde, foto da apresentação de fim de ano, recibos de material, relatórios de consulta, receitas médicas, a agenda com bilhetes de professora, o caderno azul onde eu anotava cada gasto. Deixei por último uma pasta clara com um título escrito à caneta: Pensão, cancelamento. Por dentro, cópias do pedido de suspensão feito anos atrás, comprovante de devolução do que sobrou, e o extrato marcando o último pagamento que eu recebi, bem lá atrás, quando a chuva ainda não tinha secado nos nossos sapatos. Está tudo aqui, falei. Está assim, ele confirmou. E tem mais uma coisa que encerra a conversa. Eu respirei fundo. Era a hora. 3 semanas depois do acidente, numa tarde azul, alguém bateu no meu portão, devagar, 3 vezes. Eu fui abrir com o coração disparado, porque aquele ritmo era o de Isabela quando chegava da escola, quando era menina. Abri. Ela estava ali, descabelada, com arranhões nos braços, um corte cicatrizado na testa, magra, trêmula. A visão de um milagre cansado. Mãe! Saiu da boca dela numa mistura de soluço e riso. Eu puxei minha filha para dentro e a abracei com uma força que eu nem sabia ter. Choramos sentadas no chão, grudadas, como quem volta a nascer. Na cozinha, aqueci água, envolvi os pés dela numa toalha e a escutei, palavra por palavra. A correnteza tinha levado o carro. Ela tinha afundado e voltado, perdido os sentidos, batido em pedra. Foi puxada por uma mulher que vivia numa praça, que dormia com crianças numa barraca improvisada. Eu devo à justiça, não. Posso chamar ninguém, disse a mulher. Mesmo assim, cuidou de Isabela com o que tinha: água, pão, sopas de doação, um cobertor rasgado. Quando Isabela melhorou, pegou um telefone emprestado no mercadinho da esquina, suas pernas tremendo, e me ligou. Não sei como chegou, mas chegou. Eu não quero ver Alexandre, disse firme, com a xícara quente entre as mãos frias. Eu ouvi coisas dele antes do acidente. Eu não quero voltar. Eu segurei seu rosto entre as mãos. Você não vai. Você e a Rosa vão ficar seguras. No dia seguinte, fui ao órgão competente e pedi o cancelamento do benefício. Levei a própria Isabela, de boné e óculos, ainda assustada. Assinamos. Não contei isso a ninguém. A palavra morte foi desfeita ali, por nós duas, no balcão gelado. Voltamos para casa de mãos dadas, como 2 sobreviventes que escolheram a vida. À noite, sentamos com Rosa. Eu respirava como quem carrega cristal. Meu amor, falei para a neta. A mamãe voltou. Rosa arregalou os olhos, levou as mãos à boca e correu. O abraço das duas fez a casa inteira suspirar. Choramos de novo. Rimos de novo. Dormimos as 3 no mesmo quarto, enroladas na mesma manta. Depois, com calma, combinamos que ninguém avisaria Alexandre. Não por maldade, mas por proteção. Ele tinha largado a criança. Ele tinha sumido. Ele era perigo. A vida pediria silêncio por um tempo. Isabela se recuperou, aos poucos. Cicatrizes sumiram. O medo, não todo, mas o suficiente para andar na rua. Ela arrumou um trabalho simples, voltou a estudar à noite, cuidou da filha, de mãos dadas comigo. Rosa cresceu sabendo. Quando perguntassem, diríamos que a mamãe tinha passado um tempo longe se curando. Era verdade, verdade inteira. Voltando ao presente. Dia da audiência. A sala não era grande. Tinha cheiro de papel e ar-condicionado. Eu sentei ao lado de Rosa. Ela segurou minha mão. Vai dar certo, vovó. A gente trouxe a verdade, respondi. A verdade não tem medo. Alexandre chegou com o advogado. Cumprimentou com o queixo.
Ajeitou a pasta 2 vezes no colo, aquele mesmo gesto de sempre. O advogado dele falou primeiro, num tom afiado. Excelência, minha cliente foi privada da convivência com a filha. A avó materna reteve a menor, impediu visitas e, segundo informações, recebe benefícios sob justificativa de morte, presumida. Requeremos a guarda e a apresentação imediata de extratos. Eu olhei para o juiz. Ele fez anotações curtas. Fala a senhora, disse-me chamando pelo nome. Eu levantei com os joelhos firmes. A voz veio limpa. Excelência, ele abandonou a filha na minha porta com a frase "Ela é um fardo seu agora". Eu registrei a guarda de fato. Tenho aqui a rotina, a escola, o posto, de saúde. Tenho testemunhas. A professora, a vizinha que viu quando ele largou a menina e o áudio daquela noite. Sobre pensão, trago o pedido de cancelamento feito anos atrás, quando a mãe da criança voltou com vida. E trago a prova de que ele não apareceu por anos e só voltou agora perguntando de dinheiro. Alexandre riu pelo nariz. A mãe voltou? Ironizou. Vai dizer o que agora que ela está aqui? Vou mostrar, respondi, sem desviar os olhos. O juiz ergueu a sobrancelha. Quem a senhora pretende apresentar? A porta se abriu. Isabela entrou. Foi como se o ar mudasse de peso. Alexandre empalideceu, abriu a boca e fechou. O advogado dele recuou na cadeira. Rosa soltou minha mão e voou, mas parou a 2 passos esperando permissão. O juiz, tomado de surpresa, disse: Identifique-se, por favor. Sou mãe da menor. Isabela respondeu, com a voz trêmula e firme ao mesmo tempo. Fiquei desaparecida por 3 semanas depois do acidente. Fui socorrida por uma mulher em situação de rua. E, quando recuperei forças, voltei. Não quis contato com ele por motivos que posso relatar. Vim hoje para que não reste dúvida. O juiz acenou. Eu olhei para Rosa. Ela buscou o olhar do juiz primeiro, depois olhou para a mãe. Ele sorriu. Eu assenti. E então a menina correu, e as 2 se abraçaram no meio da sala. Ninguém impediu. Até o escrevente baixou a cabeça. Isabela contou rápido o que viveu. Falou das frases duras que ouviu de Alexandre antes do acidente. Contou que ele disse que não ia bancar ninguém, que, se desse ruim, alguém segurava. Entregou mensagens impressas e áudios curtos. Apresentou o comprovante de cancelamento da pensão no mês em que voltou. Mostrou a carteira de trabalho atual, o contrato simples do emprego, a carteirinha de mãe na escola e o relatório da psicóloga de Rosa, que acompanhou a adaptação depois do retorno. E por que não avisaram o pai? Perguntou o juiz. Isabela respirou fundo e disse: Porque ele abandonou a filha, porque ela tinha medo da voz dele, porque eu ainda estava fraca, porque precisei de tempo para ficar inteira, e porque quando esteve perto, ele só falou de dinheiro. O juiz virou-se para Alexandre. O senhor deseja falar? Ele tentou sustentar a pose, mas a sala já tinha virado um espelho ruim para ele. Disse baixo. Eu não sabia. Sabia que a filha existia, respondi. E isso bastava. O advogado dele pigarreou, mexeu no papel, ensaiou uma nova linha. Convívio paterno, direito do pai, alienação. O juiz cortou, calmo. Aqui quem terá prioridade é o melhor interesse da criança. A prova de cuidado está deste lado. A prova de abandono também. Após ouvir as testemunhas, o juiz proferiu a decisão ali mesmo. A guarda ficou com a mãe, com minha colaboração formal, já que a vida da menina estava estabilizada na nossa casa. O convívio do pai ficou condicionado a acompanhamento e a uma aproximação lenta, se a menina quisesse. E o juiz fixou um valor de pensão para Alexandre cumprir todos os meses, com data e multa. Direto. Claro, sem floreio. Está encerrado, disse o juiz. Alexandre não olhou para nós ao sair. Cambaleou, como quem tinha perdido o chão. Do lado de fora da sala, encostou na parede e levou as mãos ao rosto. Não era vitória doída. Era justiça simples. Quem cuida, fica.
Quem some, responde. Quando chegamos à calçada, o sol parecia novo. Isabela apertou minha mão de um lado, Rosa do outro. Mãe, Isabela sussurrou. Eu achei que nunca ia ter coragem de enfrentar isso. Coragem se cria em casa, respondi. E a nossa casa tem muito. Voltamos para o nosso portão, aquele que um dia ouviu a frase que me quebrou. Eu girei a chave com leveza. A sala tinha cheiro de bolo. Rosa correu até a estante e pegou uma moldura vazia. Vovó, hoje pode colocar essa foto aqui? Pode. Qual? A de nós três. Eu sorri. Colocamos a foto na parede. Eu no meio. Isabela de um lado, Rosa do outro. 3 sorrisos de quem sobreviveu. 3 mulheres que haviam aprendido a andar no rio sem se perder. À noite, fiz nossa comida de sempre. Arroz soltinho, feijão com alho, ovos mexidos. Comemos juntas, em silêncio bom. Depois, levamos o colchão para a sala e vimos um filme leve. Rosa dormiu no meu colo. Isabela cobriu a filha com a manta de sempre e sentou ao meu lado. Obrigada, mãe. A gente não agradece abrigo, respondi. A gente mora nele. Lá fora caiu uma garoa fina. Eu fechei um pouco a cortina e liguei uma música calma. Rosa ressonava de leve. Isabela encostou a cabeça no meu ombro. Eu senti, por fim, que o círculo tinha fechado. Não com barulho, com paz. No dia seguinte, acordei cedo, fiz café e escrevi no caderno azul. Hoje começamos de novo, em família. Guardei a caneta e fiquei ouvindo a casa respirar. A vida não devolve o tempo, mas devolve a chance. E eu aceitei. Se Alexandre um dia bater neste portão de novo, encontrará outra coisa. Encontrará uma casa unida, uma mãe de pé, uma avó inteira e uma menina com voz. Encontrará limites claros, contas em ordem e uma história que não aceita mais ser escrita por mãos de fora. Encontrará o próprio erro refletido e vai lembrar do dia em que quis levar embora o que nunca soube cuidar. E vai desejar, no fundo, nunca ter voltado. Na manta, 3 nomes. No peito, um só amor.